Para avaliação da semana que vem, do dia 27, o que tiver de realismo e de naturalismo, eu coloco o trecho do texto, trecho do texto, que aí fica mais fácil de vocês interpretarem, tá? Então, eu vou cobrar a interpretação de texto de naturalismo e de realismo, e o parnasianismo todo, contextualização histórica, Belle Époque, interpretação Não, de peraí. texto, Vai ter métrica, realismo e rima, soneto, verso decassílabo, tudo bonitinho, Gabriela. Não, pera, mas vai ter realismo e naturalismo ou só realismo? Não, realismo e naturalismo é uma corrente única, né? Mas são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, mas no naturalismo eu vou colocar algumas obras que vocês não têm conhecimento ainda. Por exemplo, o Cortiço que vocês estão lendo, então não vou trabalhar a interpretação de O Cortiço, sendo que eu vou trabalhar depois já. Contos de Machado de Assis que vocês já leram, posso colocar algumas questões para aqueles que leram, né? Porque tem uns colegas que nem passaram os olhos. E tem os colegas que leram profundamente. Deixa eu fazer uma chamadinha. Eu tava Eu pensando comecei a aqui. ler aquele Quincas Borba. Ah, ele é É bem... ótimo. Ele aparece no Dom Casmurro, o Quincas. O personagem aparece no Dom Casmurro. Pessoal, vamos lá. Amanda tá aí? Presente. Ana Clara? Presente. Bárbara? Presente. Bianca? Presente. Camila? Camila conversou pelo chat, tá, né? Ok, Camila. Carolina? Presente. Daniel? Ok. Débora? Presente. Gabriel? Ok, Daniel. Gabriel? Gabriel esteve presente em alguma aula hoje? Não sei. Gabriela? Da Bárbara. Então, às vezes ele entra. Giovana? Presente. Graziela? Presente. Iago, José? Iago, José, não. Iago, Matheus? Presente. Isabela? Presente. Laura? Presente. Luiz? Presente. Marcelo? Matheus? Presente. Natália? Presente. Pedro? Presente. Felipe? Samira? Presente. Samira não. Sara? Presente. Sara? Presente. Vinícius Caixeta? Presente. Vinícius Coelho? Presente. Vitória? Presente. Pessoal, só conferindo. Gabriel, Iago, José, Marcelo e Samira. Ok? Então, vamos lá. Livros, por favor. Qual página? 68. Vamos relembrar um pouquinho do parnasianismo? O que foi o parnasianismo, então? Foi um movimento literário, estético, apenas da poesia. Lembra das duas linhas históricas, literárias que nós fizemos, a prosa e da poesia? Então, ele foi um período que aconteceu apenas Maria na Luz. poesia. Oi? Iago tá no chat. Qual, Iago? Estou presente. Cortes. Ok, Iago. Coloco presença para você. Ó, então foi um período
poético, né, estético, que se destacou pela utilização da relação com a Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Um movimento artístico o qual se prezava muito a grandiosidade das coisas, a luxúria, a ostentação. E na literatura ele chegou pelo um vocabulário completamente erudito, a busca pela perfeição estética. O que é considerado a perfeição estética na literatura? A métrica, as rimas, aquelas questões que eu passei também sobre aquelas características sobre métrica e sobre rima, não tem como excluir, tá? Porque isso pertence ao parnasianismo. Então, nós vamos ver agora que o parnasianismo ele foi um movimento completamente diferente dos movimentos poéticos anteriores, uma vez que ele busca essa essência pela formalidade, a exaltação por objetos, a mitologia grega, ela volta, greco-romana, ela volta agora para fazer referência aos deuses, dentro dessa busca pela perfeição. Mas a principal característica é arte pela arte, tá? É o lema. Tudo que vocês lerem relacionado de arte pela arte trata-se do parnasianismo, porque isso que eles acreditavam que era arte. A arte é o visual. Então, o visual é a forma do poema. Para os parnasianistas, para a tríade parnasiana, a arte não é a essência. A arte é o visual, é o que você vê, que é a ostentação, é a luxúria do que era pregado na Belle Époque, que era o que vocês viam. Na Belle Époque surgiram novos tipos de tecido, novos tipos de chapéu. Então, era tudo o visual, tá? O parnasianismo, ele prega muito essa visualidade das coisas e a efemeridade dos objetos, da poesia como um todo. Então, vamos lá. Número 2. Aliás, vamos passar para número 3. Eu quero mais as questões abertas, que a gente consegue ter uma relação melhor. Alguém pode ler a 3, por favor? Eu leio. Então, vai. Lê pergunta, né? Por favor. O texto de Aloysio Azevedo, que faz parte da estética naturalista, utiliza recursos expressivos de sonoridade, como a onomatopeia. Considere o seguinte fragmento. Só um minutinho. O que a Luísa Azevedo escreveu? O cortiço. Nossa, eu já quase ia pular daqui de cima. O cortiço. Então, para quem está lendo o cortiço, ou para quem vai fazer prova de o cortiço e não sabe, esse é o autor, tá? A Luísa Azevedo. Vai, Natália, o trecho. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço. Indique 2 exemplos do emprego da onomatopeia e justifique a sua presença no texto naturalista. O que é onomatopeia? É a representação dos sons. Quais 2 palavras, quais 2 vocábulos, quais 2 expressões estão referindo-se a um som, a tentar transmitir em palavras o que o som emite? Retintim Retintim e zoada, eu acho. Zoada. Então vai, destaca as 2 palavras aí, retintim e zoada. Como que nós podemos justificar? O que a tese naturalista pregava? Tá vendo que dentro dos exercícios parnasianistas tem sobre naturalismo? O que a tese naturalista pregava para ter essas onomatopeias? Fidelidade com a realidade? Sim. É a busca da representação natural das coisas, tá? Eu não posso falar que é real, porque real é o realismo, mas é a busca da representação natural. O naturalismo tem uma linguagem científica, tem uma linguagem como se fosse algo estudado. Eu vou colocar algumas palavras para vocês formarem as respostas de vocês, tá? Então, o naturalismo, para relembrar aqui, o naturalismo se prende também à representação animalesca do homem,
Nesse trecho aqui, eu não tenho a representação animalesca do homem. Não é porque o naturalismo tem essa zoomorfização que todo trecho que você ler no texto, no livro tem. Para quem leu, ou quem começou a ler o livro, sabe muito bem que esses trechos animalescos são trechos do texto. Não é o livro inteiro, 100% do livro, né? Acho que vocês conseguiram perceber isso. Então, nesse trecho, o que o naturalismo prega? É a representação científica das coisas, que seria o estudo, né? A busca pelo natural, ou seja, o som, ele é emitido naturalmente. O que nós podemos dizer sobre essas duas palavras que estão aqui, o retintim zoada. Se eu falar a surda zoada ao longe, aqui eu vou fazer uma referência ao som da natureza. Aquele retintim das ferramentas não refere-se à natureza e o martelar da forja, só quando ele fala, e a surda zoada ao longe, o zumbido ao longe, né? O zoado ao longe, aí eu vou buscar uma representação da natureza, que também é uma característica dentro do naturalismo, que é, quando eu falo de natureza, é a representação científica, é o cientificismo trazido pela linguagem naturalista, tá? A linguagem cientificista. Conseguiram formular aí? Posso apagar, gente? A próxima questão, profissão de fé, eu vou... Só que para eu subir aqui, eu tenho que apagar. Eu vou falar sobre ele, porque ele é um dos principais poemas do parnasianismo. Então, olha só. Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Aqui só tem um trecho dele, tá? Mas é bem explícito esse. Observe que esse texto, esse poema, ele foge um pouquinho do patamar parnasianista. Uma vez que ele não é um soneto, uma vez que ele possui rimas, mas as rimas não são todas formais no poema inteiro. Tá vendo aqui, ó? Escrevo A, amor B, relevo A, flor B. Lima, A, enfim B, rima A, rubim B, cristalina A, jeito não é B mais. C. Então, ele tem rimas, mas ele não tem uma estética formal, ele não segue um esquema idêntico, tá? Ele tem essa perfeição também em outro sentido, ó. Invejo ourives quando escrevo. Imito amor. Faz com que ele em ouro alto relê. Faz de uma flor. Então, eu tenho faz de uma flor, imito amor, versos com 4 sílabas poéticas. Faz de uma flor. Versos com 4 sílabas poéticas. Então, ele tem uma certa perfeição, mas não é aquela rigorosidade cobrada pelo soneto. Só que o mais profundo aqui em Profissão de Fé é a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É o próprio fazer, é o texto falando do próprio texto. É o autor falando do próprio autor. E aqui, no caso, é o próprio fazer poético. Então, Olavo Bilac, ele exalta o seu próprio trabalho, que é o fazer de poesias. Lembrando que, para o parnasianista, o poema não é fruto de inspiração. O poema é fruto do trabalho árduo do poeta.
Lembra da Torre de Marfim, né? Um lugar metafórico utilizado para que os poetas pudessem se isolar do mundo e trabalhar em cima do seu poema. Então, quando ele fala, quando a gente utiliza a metalinguagem, é para exaltar o próprio trabalho, né? Enaltecer o trabalho do poeta, que é primordial aqui no caso da profissão de fé. Então, olha só. Vamos lá, alguém pode ler esse trechinho do poema para mim? Eu posso, qual? Então vai. Profissão de Profissão de fé. fé? É. Profissão de fé. Invejo ourivez quando escrevo. Imito o amor. Com ele, em ouro, o alto relevo. Faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia e lima. A frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ouvires saia da oficina sem um defeito. Então, olha só. O que o ourives faz? Ele pega o ouro, ele pega uma pedra, sem formato nenhum, ele coloca o amor e faz-se a joia. Então, o ouro é a matéria-prima de um ourives. Transformar aquele ouro, lapidar aquele ouro em uma joia. Agora, o que é a matéria-prima do poeta? Que ele fala nesse trecho aí, gente? Torce, aprimora, alteia, lima a frase. E, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. O que é a matéria-prima do poeta? As palavras que formam uma frase, que formam o verso. Então, assim como o ourives lapida o ouro para se formar uma joia, o poeta lapida as palavras para se formar um verso. É isso que é a comparação entre o ourives e entre o poeta proposta pelo parnasianista Olavo Bilac nesse poema. Por isso que ele é tão presente, que ele é tão famoso esse poema. E quando ele fala assim, torce, aprimora, alteia, lima, ou seja, vai tentando, vai lapidando, vai fazendo, não deu certo, o poeta rasga e joga de novo. O ourives tem que tentar, ele tem que tentar várias vezes até sair a joia perfeita. Quando ele fala, como um rubim, ele está se comparando a uma pedra preciosa. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Eu quero que o meu poema seja perfeito. Tá vendo? A busca a gana pela perfeição da estética parnasianista, sem nenhum defeito. Seja impecável. E para fazer um poema tão minucioso, tão difícil, é fruto do trabalho, não é fruto de inspiração. É isso que o parnasianista prega. Então vamos lá, questão 4. O poeta afirma invejar um ourives quando escreve. Respectivamente, os objetos trabalhados pelos dois artistas são o poeta e o ourives. Qual que nós devemos marcar? A letra D, a palavra e o ouro, é? Isso, a letra D, já que é o poeta e o ourives, né? Como diz respectivamente. Então, letra D. 5. O aspecto que aproxima o trabalho do ourives com o do poeta parnasiano é Letra A, o requinte da criação, é? será? É a letra B, não? Não sei. Letra B, preocupação com a forma. Porque o parnasianista preocupa com a forma e o ourives preocupa com a forma. É a forma com que o ouro vai se tornar. Tá? É preocupação com a forma, é isso mesmo. Agora, nós vamos para a página 69. Esse aqui, ó. Tercetos, questão 1 e 2, exercícios propostos. Alguém pode ler o tercetos para mim?
Eu posso, mas Pode, então, por favor. calma. Noite ainda, quando ela me pedia, entre 2 beijos, que me fosse embora. Eu, com os olhos em lágrima, dizia: espera ao menos que eu desponte a aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha que escuridão há lá fora. Como queres que eu vá, triste e sozinho, casando a treva e o frio do meu peito, ao frio e à treva que há pelo caminho? Ouves? É o vento, é um temporal desfeito. Não me arrojes a chuva e a tempestade, não me exiles do vale do teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera, até que o dia resplandeça. Aquece-me com tua mocidade. Sobre o teu colo deixa-me a cabeça, repousar como um pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. E ela abria-me os braços, e eu ficava. Completamente diferente da estética parnasianista, né? Mesmo que seja um poema parnasiano. Olha só, aqui, observem o amor, observem o sentimento, né? A subjetividade presente, algo que no parnasianismo é muito mais objetivo. Só que outra coisa, no parnasianismo eu não tenho aquela exaltação, aquele sofrimento, aquele excesso de subjetividade que eu tenho no romantismo, né? Então aqui vai fugir da estética romântica, que era a estética que tinha poesia na época, né? Uma vez que o realismo e o naturalismo foram frequentes na prosa. Então aqui eu vou me prender a um certo romantismo, mas de forma muito sutil, né? E outra coisa, eu tenho perfeição sonora aqui, eu tenho a busca pela perfeição estética, que é a principal característica parnasianista. Pedia embora, dizia Aurora. Ninho fora, sozinho, peito, caminho. Desfeito, tempestade, leito, saudade. Eu tenho rimas? Tenho. E métrica? Quantas sílabas poéticas eu tenho em cada verso? Quantas sílabas poéticas são formadas? Tem que contar. Então conta. Em qual dos? Qualquer uma. São todos iguais. Sim. Esse poema é formado por qual tipo de verso? Cri, cri. Alguém me salva? Eu vou fechar a reunião e vou abrir outra enquanto vocês fazem Qual aí. poema desses dois? É o 11? Não, nesse aqui, eu tô fazendo esse poema aqui, ó. Vou ver. Vou fechar a reunião, vocês fazem a divisão poética aqui para mim, tá?